Senhor, vamos colocar em pé. Vamos cantar como é bom estarmos aqui no louvarmos ao Senhor, podendo exaltar o santo nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor.
mais o próximo, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor, sonda o nosso coração e merece nossa louvor, nossa gratidão. Porque a luz que quiser, Deus, geração. Obrigado, Deus. Louvado e exaltado seja o Teu nome para sempre. Nós viemos aqui para Te buscar, Senhor, para dar continuidade do nosso culto diário, Senhor, e para Te agradecer todas as bênçãos recebidas em nossas vidas. Mesmo sem merecermos, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Deus, pela Tua compaixão, pela Tua graça. É sobre a vida de cada um de nós aqui. Continue nos abençoando, Senhor, pois nós carecemos da Tua graça, das Tuas bênçãos para nós vivermos. Abençoa todos que estão aqui, cada irmão, Senhor, que saiamos aqui renovados pelo Teu Espírito. Senhor, abençoe o louvor, todo o nosso culto oferecido a Ti, louvor, pregação, o culto num todo, Senhor, que o Senhor possa receber no Teu trono de glória, com um cheiro suave, Senhor, e que a nossa vida esteja totalmente entregue nas Tuas mãos. Nós nos despojamos de tudo nesse momento, Senhor, nos desprendemos de tudo para colocarmos a nossa vida no Teu altar. Senhor, venha cuidar de nós cada dia, Senhor, e nos dar uma semana de paz e de alegria. E tudo que nós absorvemos, que nós aprendemos nessa noite, que nós possamos absorver para o nosso crescimento espiritual e para as pessoas ao nosso redor, Senhor. Te pedimos e Te agradecemos por tudo, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces.
Bem-vindos, meus queridos, amados, mais uma vez, estamos juntos na presença do nosso Deus, prestando esse culto ao nosso Senhor, que só Ele mesmo merece de cada um de nós. Hoje, mais uma vez, pouco ainda nessa improvisação, em virtude desta reforma que estamos fazendo, e, querendo Deus, rapidamente estamos conseguindo voltar à normalidade. Ainda um pouco por causa dessa reforma, um pouquinho da poeira, gente, por mais que os irmãos com tanta dedicação tiraram tudo que foi possível, né? Então ainda a gente consegue respirar um pouquinho dela, né? Fica no ar aquele cheirinho, para quem tem um pouquinho de rinite, né? Ainda fica um pouquinho dela, né? Bom pra gente lembrar que está em reforma, né? Se você tiver um pouquinho de dificuldade com ela, tem bastante máscara aqui, olha. Para quem tem problema de rinite, olha, nós temos um presentinho bom para você aqui, pode pegar comigo aqui. Não é desculpa para você não estar aqui, tá bom? Então a gente pode dar uma forma para que todos participem bem à vontade, tá bom? Mas, meus queridos, então vou estar junto com vocês nesta noite, mais uma vez, glorificando ao nosso Deus e esperamos em Deus que seja um tempo proveitoso para cada um de nós. Você sai daqui hoje com seu coração alegre na presença do Senhor, tendo ouvido, entendido e discernido a palavra do Senhor para a sua vida. Semana passada nós concluímos uma série de reflexões bíblicas e estamos caminhando para uma nova série que nós vamos iniciá-la daqui a algumas semanas, no mês de agosto, depois do dia 6 de agosto. Dia 6 nós vamos ter um momento muito especial aqui com as irmãs. Elas estarão, mulheres preciosas, estarão realizando um evento especial para as amigas no dia 6, um momento de compartilharmos da palavra do Senhor com as amigas delas, e um momento para toda a igreja estar juntas. Então, depois dessa data, do dia 6, nós teremos algumas semanas onde vai iniciar uma outra série de reflexões. Não sei quantas semanas serão, dependendo de algumas questões, para a gente pensar naquelas semanas. Vamos pensar sobre algumas pessoas que tiveram suas vidas transformadas a partir de um encontro que elas tiveram com Jesus. São tantas que nós temos no Novo Testamento, e se a gente for tratar de todas elas, nós teríamos aí talvez tanto tempo para isso, tantas semanas para isso, que um ano não daria. Mas então a gente vai separar algumas para a gente pensar, tá bom? Então eu quero que você pense naquelas semanas, algumas poucas semanas, a gente vai selecionar algumas e vamos tratar sobre elas a partir do mês de agosto. Bem, então vamos hoje conversar um pouco com você sobre como nós podemos fazer para alinhar a nossa vida ao chamado que Jesus fez e faz a cada um de nós, a cada dia da nossa vida. Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, do capítulo 3. Melhor, capítulo 4, tá bom? Mateus, capítulo 4. Enquanto os irmãos localizam esse texto, nós não estamos projetando a leitura bíblica, então você volte a trazer a sua Bíblia, seja ela em papel ou celular, que você volte a manusear a sua Bíblia, tá bom?
Nós lemos a partir do versículo 17 até o versículo 22, nós lemos o seguinte: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles imediatamente deixaram o barco e o seu pai e seguiram-nos. Senhor, nós dependemos de Ti, dependemos da direção do Senhor e queremos, Pai, ouvir a Tua voz para nos direcionar na Tua palavra nesta noite. Nós queremos que a nossa vida esteja alinhada à Tua vida e queremos que a nossa vida esteja alinhada ao Teu chamado, Pai. Que os nossos ouvidos estejam atentos ao Teu chamado, para que ao ouvirmos a Tua voz nos chamando, nós possamos responder positivamente ao Teu chamado, Deus, e podemos então Te seguir como o Senhor deseja que nós façamos. Muito obrigado, Deus, por esse momento de ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus, fala conosco, nós oramos. Amém. Meu querido irmão, meu amigo, você que está aqui nessa noite, ou você que nos acompanha na sua casa, ou você que poderá estar acompanhando posteriormente essa ministração dessa palavra do Senhor, quero dizer para você que da mesma forma como Jesus chamou aqueles 4 homens, é o mesmo Jesus que está também chamando você, porque o mesmo Jesus que viu aqueles 4 homens, que Ele está olhando e vê você também, com o mesmo olhar que Ele viu aqueles homens. O mesmo Jesus que convidou aqueles 4 homens, é o mesmo Jesus que nos dias atuais também continua convidando as pessoas hoje para segui-lo e para alinharem a vida deles com a vida de Jesus. O relato do início do ministério de Jesus na Galileia é um relato muito interessante, surpreendente, mas também é um relato também muito importante, tem um significado marcante no ministério de Jesus. A decisão que Jesus teve de iniciar o seu ministério ali na região da cidade de Cafarnaum era algo estratégico para esse início, porque era uma região que ficava um pouco afastada de Jerusalém, porque as ameaças que vinham contra Jesus Cristo, elas vinham todas de Jerusalém. Então ele precisava ali daquele tempo para preparar aquele grupo de homens que haveriam de segui-lo durante aquele período daqueles 3 anos e meio aproximadamente, para que pudesse dar continuidade à sua obra. Tanto é que ele começa ali naquela região, ali em Cafarnaum, e ele vai
seguindo até chegar em Jerusalém. Por isso ele não começou em Jerusalém para Cafarnaum no sentido inverso, porque ele precisava, quando chegasse a Jerusalém, que era o centro da perseguição, ele estivesse tudo preparado para que ali pudesse então dar sequência à sua obra. Então ele chama ali aquelas pessoas, aqueles homens, começa ali chamando aqueles 4 homens para o seguir. E quando Jesus então começa o seu ministério, qual era a mensagem que Jesus pregava? Qual era o centro da pregação de Jesus? O texto aqui nos responde. Jesus começou pregando, chamando os homens ao arrependimento. Essa foi a primeira mensagem que Jesus começou a pregar. Observem que João Batista, que veio anteriormente preparando o caminho para a chegada de Jesus, ele pregava dizendo assim: o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está se aproximando, estava próximo. E Jesus então, quando vem, ele chega dizendo: o reino de Deus já chegou, o reino de Deus já está entre vós, o reino de Deus já chegou. E para que esse reino de Deus tivesse o significado verdadeiro, Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ele não leva em conta o fato da sua filiação, mas a Bíblia nos ensina, e Paulo nos mostra isso, que ele esvaziou-se a si mesmo, ele humilha-se a si mesmo, abre mão da sua natureza espiritual, se torna humano, assume a forma, a sua humanidade, enche-se do Espírito Santo, para que possa então cumprir o chamado que o Pai havia reservado para ele antes da fundação do mundo, desde o passado. Meu querido, nós aprendemos pela palavra de Deus que há um chamado de Deus para cada um de nós. Assim como havia um chamado de Deus para a vida de Jesus através dos tempos, há um chamado de Deus para mim desde o passado, há um chamado para você também desde o passado, antes mesmo de você ter sido concebido, já havia um chamado de Deus para a sua vida. Aqueles 4 homens, havia um chamado de Deus para eles, para uma nova vida para eles. Mas para você ouvir a voz de Deus, para você entender o chamado de Deus para a sua vida, você precisa aprender uma lição muito importante. Você precisa silenciar as distrações que este mundo tenta colocar diante de você. Porque, meus queridos, nós vivemos em um mundo que a Bíblia diz que ele jaz no maligno. E as artimanhas do diabo, uma delas é tirar de você tudo aquilo que possa direcionar você de ouvir a voz de Deus. E para isso ele cria todo tipo de distração que esse mundo possa te oferecer. Então ele vai oferecer todo tipo de distração para silenciar o seu chamado, para silenciar você e te impedir de ouvir e entender o chamado de Deus para a sua vida. Por isso que muita gente ouve a palavra de Deus e não coloca em prática. Por isso que muita gente ouve o chamado de Deus para a sua vida e não reage. Muita gente está dentro das próprias igrejas e não segue a Jesus verdadeiramente. Muita gente vê tantas coisas maravilhosas acontecendo ao seu redor,
porque não tomam uma decisão ao lado de Jesus, porque elas estão sendo distraídas pela voz desse mundo, que estão falando tão alto com elas, e estão sendo distraídas por essas vozes que falam, e elas estão ouvindo a voz do mundo que está chamando a atenção delas. Sabe por que muitas pessoas não estão aqui nesta noite? Exatamente por isso. Porque ainda não entenderam o chamado de Deus e deixam-se levar pelas distrações deste mundo que jaz no maligno, que cria distrações de todos os tipos para atraí-las e as afasta dos templos, dos cultos, da comunhão com os irmãos, com seus irmãos, e produzindo frieza espiritual, produzindo distanciamento, produzindo falta de comprometimento com Deus. Então, por isso muitas pessoas têm perdido o interesse dessa vida com Deus. A gente já falou sobre isso muitas vezes, a gente vai estar repetindo, falando até muito repetitivo algumas coisas, mas depois daquele período que a gente viveu aí, da pandemia, que nós ficamos um tempo sem congregar, em virtude da pandemia, a gente não voltou exatamente por causa disso, porque o sistema do mundo, em virtude de um vírus que surgiu, acabou de certa forma sendo usado por esse próprio sistema do mundo para tirar esse fervor da vida das pessoas, e fez com que aquilo que já estava acontecendo na vida delas se manifestasse de uma forma mais intensa, e elas não quiseram mais voltar a congregar, exatamente por causa disso, porque já havia algo acontecendo, e aí, então agora aquelas distrações que foram oferecidas durante aquele tempo começaram a falar mais alto, se tornou um estilo de vida para elas. Então, meus queridos, muitas pessoas estão se deixando ser atraídas por esse distanciamento. Agora, por outro lado também, eu vejo o lado positivo de tudo isso. Olho para cada um de vocês, vejo poucas pessoas e faço a mesma pergunta: sabe por que você está aqui hoje? Porque você está conseguindo distanciar as vozes da distração deste mundo e conseguiu vencer essas vozes dessa distração nesta noite e decidiu estar aqui para ouvir somente uma voz, a voz de Deus. Ouviu o chamado de Deus para estar aqui nesta noite. Não veio simplesmente porque você achou que precisava vir ao encontro, ao culto. Não veio simplesmente porque você queria vir à igreja ou encontrar alguém. Não, você veio porque você ouviu uma voz de Deus falando com você para você estar aqui nesta noite. Você poderia estar em qualquer outro lugar, para você ouvir o chamado de Deus, e aí você está aqui hoje. Meus queridos, quando as pessoas não têm ouvido o chamado de Deus e têm vivido uma vida completamente desalinhada com a vontade de Deus, mas é preciso que nós ouçamos essa voz de Deus nos chamando. Aqueles 4 homens e muitos outros que Jesus chamou para acompanhá-los. O livro de Atos nos diz que aqueles homens, muitos deles sem muita cultura, os outros rudes pescadores, se tornaram homens extraordinários. Pessoas que, para uma sociedade que não os valorizava, Jesus transforma aqueles homens em discípulos amados e em apóstolos que são enviados para dar continuidade à obra, a maior obra de todos os tempos, que o Pai realizou através de Jesus Cristo e deu a eles a responsabilidade da continuação dessa obra. E o livro de Atos diz que aqueles homens, quando foram espalhados por diversos lugares, eles causaram um alvoroço tão grande nas cidades, e o Evangelho
com a transformação com a palavra de Deus na vida daquelas nações, de povos, a ponto desse evangelho atravessar os continentes e chegar aqui hoje onde nós estamos. Porque foram pessoas que tiveram suas vidas alinhadas com a palavra de Deus. Meu querido, da mesma forma, Jesus deseja hoje falar com você que Ele quer alinhar a sua vida, um chamado para você. Jesus está chamando você hoje para alinhar a sua vida, para um chamado que Ele tem para você, para algo especial que Ele quer fazer na sua vida a partir desse momento. Esse texto de Mateus capítulo 4 é muito especial. Nós falamos sobre ele no capítulo 4, sobre a tentação de Jesus, naquele texto anterior sobre os hábitos de Jesus. E hoje nós falamos no capítulo 4 sobre essa chamada de Jesus. Agora nós aprendemos aqui que esse chamado de Jesus para esse alinhamento da nossa vida, nos demais versículos, Jesus nos chama então, e para que isso aconteça, Ele nos chama primeiramente para um arrependimento. Ele diz aqui para nós, no versículo 17, ele diz assim, olha, desde então, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus está dizendo o seguinte, o reino dos céus já está entre vocês, já chegou, porque eu estou aqui com vocês. Mas para que isso aconteça, é preciso que algo parta de vocês. O que dependia do Pai fazer, já fez. Ele já está no meio de vocês. Agora tem a participação de vocês. Não é aleatoriamente para todos, não, é preciso que haja a contrapartida de vocês. Como que é isso? Ele diz, com o arrependimento. Ele diz, então é tempo de renúncia, é tempo de arrependimento. Jesus está dizendo que o arrependimento está presente, é preciso arrependimento. Porque não é possível, em hipótese alguma, abraçar o chamado de Jesus sem que haja arrependimento dos seus pecados. O grande problema, meus queridos, que nós enfrentamos é que muitas pessoas estão querendo receber esse reino dos céus, mas continuar vivendo a mesma vida do sistema deste mundo. Elas querem viver segundo os dois padrões ao mesmo tempo. Querem viver segundo o mundo, e segundo o mundo elas querem herdar o reino dos céus, e são situações incompatíveis. Porque Jesus está dizendo o seguinte, para o reino dos céus tem que haver arrependimento. Para alcançar o reino dos céus, Jesus diz, tem que haver arrependimento. Tem um texto interessante em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1. Havia acontecido uns fatos com Pilatos. Pilatos era um imperador cruel, e ele havia sacrificado alguns galileus. Naquele sacrifício ele havia misturado o sangue daqueles galileus com o sacrifício de animais, profanando assim o templo. E alguns chegaram para Jesus e disseram o seguinte, dizendo o seguinte, Lucas 13, de 1 a 3, diz o seguinte, naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. Então respondendo Jesus, disse-lhes, vocês acham que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não.
Os digo, se não se arrepender de todos, de igual modo perecereis. Jesus está dizendo o seguinte: não é que todos iam ser sacrificados por Pilatos. Estou dizendo o seguinte: eles não foram sacrificados porque eram mais pecadores, não. Mas se não se arrependessem, todos iriam morrer e não teria esperança nenhuma para eles. Sabe, meus queridos, Jesus está querendo nos ensinar é que na nossa vida, se queremos realmente entender o que significa a vida com o Senhor, o único meio para isso é arrependimento. Sem arrependimento e fé, nós não conseguimos entender, receber e viver as verdades do reino dos céus. Precisamos de arrependimento, porque Jesus disse aqui no texto, ele começou a pregar, e a pregação de Jesus é, primeiro, a ação do homem é arrependimento. Arrependimento. Não importa as ações do homem, do que os outros fazem, se você quer herdar o reino dos céus, é preciso arrependimento. E meus queridos, precisamos entender reconhecer que somos pecadores, que estamos afastados de Deus, que precisamos desesperadamente de Deus na nossa vida, de Jesus em nosso coração. A mensagem de arrependimento não é apenas você mudar de comportamento. Eu fazia uma coisa errada, eu vou parar de fazer uma coisa errada. Não é só isso. É mudar de mente, é mudar de pensamento, é abandonar a prática do pecado, é voltar para Deus arrependido dos seus pecados, é renunciar a sua vida por amor a Jesus. Jesus veio para estabelecer o seu reino e disse: o reino do céu já está entre nós. E o reino dos céus não é formado por todas as pessoas deste mundo, não, meus queridos. O reino dos céus é formado por um povo que se arrependeu dos seus pecados, que entregou a sua vida a Jesus, que confessou Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. O reino dos céus é formado por alguém, por pessoas que reconhecem Jesus como Senhor, ou reconhecem que o único caminho para o céu é Jesus Cristo. É por isso que Jesus declarou em João capítulo 14, versículo 6, aquele texto tão conhecido por cada um de nós: eu sou que ele usa um artigo definido, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho, ele diz eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. A única forma de alinhar a nossa vida neste mundo para alcançarmos este reino dos céus é através do arrependimento e da entrega da nossa vida a Jesus. Por isso é que Jesus então faz esse convite irresistível a cada um de nós: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. Agora, só para a gente entender bem essa questão, é preciso que a gente entenda também que quando Jesus ele faz esse convite em Mateus capítulo 4, ele fala sobre o estabelecimento do seu reino dos céus, aqui no versículo 18, ele fala assim, olha, que Jesus andando junto ao mar da Galileia, ele viu então aqueles dois irmãos. Eles estavam lançando as redes no mar, porque eles eram pescadores. E sabe que Jesus, no vídeo de Jesus, quando ele chama aqueles homens, ele nos lembra uma coisa muito importante. Nos lembra que o amor de Deus é um amor que direciona para todas as pessoas. Não é um amor
procura ali os melhores. Eu vou salvar tal pessoa porque ele é melhor que o outro. Não. Ele seleciona todas as pessoas. Todos nós somos alvos desse amor de Deus. Por isso que nós temos aquele texto, também nós conhecemos também de João 3,16, a gente cita com tanta frequência. Vamos falar junto? Lembra dele? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é um amor universal, é um amor que se estende a todas as pessoas. É um amor que se estende para mim, para você, para a pessoa em qualquer quadro de vida que ela esteja. É um amor que é direcionado a todas as pessoas. Somos todos alvos desse amor de Deus. E a palavra de Deus deixa claro isso. Quando Jesus chama aqueles homens, aqueles pescadores ali, Ele está dizendo, olha, a forma dele olhar para as pessoas é diferente. Quantas vezes de nós? Às vezes nós olhamos e pensamos o seguinte, olha, olhamos a aparência das pessoas, olhamos e pensamos assim, aquele ali serve para ser membro da minha igreja, talvez esse não sirva, né? Esse serve para exercer uma função em tal determinado lugar, o outro talvez não sirva. Não, Jesus olha todas as pessoas e diz, olha, todos servem, todos. Não importa a posição, não importa se ela está hoje vivendo uma situação caótica da vida dela, Jesus diz, olha, pode mudar de vida. Não importa. Ela pode ser transformada. Estava até conversando uma coisa mais ou menos parecida com isso, né? No passado, o José Baldo até foi fazer um acompanhamento com dois senhores que entraram aí, bem horrorizados, sentou, ficou ali, deu um acompanhamento com eles, conversou com eles, tentaram ficar quietinhos, comprados, pedimos para ele ficar silêncio, ficaram, depois resolveram sair. A gente fica olhando essas pessoas e às vezes eles entram e a gente fica olhando e muitas vezes as pessoas olham com certo preconceito. As pessoas são alvo do amor de Deus como qualquer um outro e precisa realmente orientá-los a ouvir, dar atenção. São alvo do amor de Deus como nós também somos. Se não fosse a graça de Deus, talvez nós estivéssemos no lugar deles. Quanto à graça de Deus, nós estamos lá. Nós vamos olhar para as pessoas, o caminho do pobre como Jesus olhava as pessoas. Ele olhava com esse mesmo amor pelas pessoas. Meus queridos, quando nós olhamos as pessoas com amor, com esse mesmo amor, nós podemos então entender que o Senhor deseja transformar o coração delas a cada momento. E finalmente, para nós estarmos com a nossa vida alinhada ao chamado de Jesus, nós precisamos também de renúncia. Capítulo 4 de Mateus, os versículos 20 até o versículo 22, a gente não leu esses versículos, só olhar rapidamente aqui, ou nós lemos, né? 20 a 22, diz assim, olha, então, deixando as redes, seguiram Jesus, e adiantando-se dali, viram outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes, chamou-os, ele deixando imediatamente o barco, seu pai o seguiu. Então vamos lá. O chamado de Jesus, então, é um convite para uma vida de renúncia. E esse aqui é um grande problema que nós temos. Grande e sério problema. Renúncia. Uma das coisas mais difíceis que nós enfrentamos na nossa vida. Mas transformação só acontece através da renúncia. E como que é difícil para nós renunciar uma coisa. Porque deixar coisas, e nós somos tão presos às coisas, e
Eu não sei se nós somos presos às coisas, as coisas nos prendem, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas é tão difícil renunciar. Transformação só é possível aqueles que estão dispostos a renunciar, deixar a vida velha, tomar posse de algo novo. Então, para a gente desfrutar dessas bênçãos de Deus, nós precisamos aprender então a renunciar. Porque nós somos tão orgulhosos e tão apegados às coisas que nós temos no dia a dia, né? Acumulamos tantas coisas no dia a dia que até para a gente fazer uma limpeza de atividade, a gente fica ter que descartar alguma coisa, a gente fica pensando, não vou jogar esse fora, não posso precisar dele daqui a 10 anos, não, você precisa dele daqui a 2 anos, você vai lá comprar outro, mas aquele assim não está lá, você até esqueceu dele, né? É o seguinte faz, porque já tem um acumulador, né? Também sou assim, eu estou falando que eu também faço muito isso. Só vocês não. A gente tem algo na natureza humana, a gente faz muito isso. Quando a gente vai fazer uma limpeza de alguma coisa, a gente vai. A quantidade que a gente foi para a rua que é absurda. A gente fica pensando, para que eu estou guardando isso? Qual a finalidade disso? Assim é a nossa vida interiormente, nós somos assim. Nós ficamos acumulando tantas coisas dentro de nós, mágoas, ressentimentos. Muita coisa a gente guarda dentro de nós. E nos impede, as coisas vão guardando dentro de nós, nos impede de prosseguir na nossa vida, impede-nos de viver o melhor de Deus na nossa vida. Não queremos renunciar, nós vemos aqui no texto esse texto, como Jesus chama esses homens, eles têm que renunciar ali aqueles barcos, renunciar aquilo que estava ali, tão preso, era a profissão deles, eles têm que abrir mão de uma profissão, têm que abrir mão de tantos vínculos ali, até mesmo vínculo familiar, para poder seguir a Jesus. Quantos de nós estaria mesmo dispostos a fazer isso? Com certeza muitos de nós não faríamos. Mas, meus queridos, alinhar a nossa vida ao chamado de Jesus muitas vezes passa por esse caminho da renúncia, para desfrutar as bênçãos de Jesus. Quantas vezes Ele nos chama para renunciar a alguma coisa? Talvez você não precise renunciar como eles fizeram. Para eles, era o chamado de Jesus foi aquele, renunciar aqueles barcos, renunciar aquelas leis, renunciar ao trabalho, à profissão que eles tinham. Mas para você pode ser outro tipo de renúncia. Tem alguma coisa que o Senhor mesmo vai dizer esse caminho para você. Ele vai dizer para você que tem que renunciar. Quando você vê os exemplos das pessoas que tiveram encontro transformador com Jesus durante a vida dele, durante essa série que a gente vai falar, você vai ver que cada um deles foram coisas diferentes, que precisaram renunciar para seguir a Jesus. Ele vai dizer para você se você precisa renunciar. E no momento que ele disser para você que tem algo que está entre você e ele, que precisa ser renunciado, você precisa fazer isso, meu querido, porque aquilo vai ser um empecilho, um obstáculo para você alinhar a sua vida à vontade de Deus, porque aquilo vai te impedir de alcançar melhores lugares, de alçar os voos, chegar onde o Senhor deseja te levar. Tanta gente com a vida espiritual paralisada, não consegue decolar, só não consegue sair do lugar, porque, exatamente por isso, porque não ouviram o chamado de Jesus, estão parados no tempo. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz para que nós vivemos essa nova vida com Cristo, ele diz assim, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, portanto nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o tropeço, deixemos o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Veja o que ele diz:
Precisamos deixar aquilo que está embaraçando a nossa vida, aquilo que está nos impedindo de correr essa carreira que está proposta. Precisamos deixar aquilo que nos impede de ter a nossa vida alinhada à vida de Jesus. 4 perguntinhas básicas para você refletir nesse final de meditação. O que está te impedindo de fazer a vontade de Deus? Segunda, que pecados você precisa deixar para trás na sua vida? Terceira, o que você precisa renunciar para aceitar o chamado de Jesus? E quarta, o que você precisa deixar, você precisa abandonar para alinhar a sua vida ao chamado de Jesus? Nesta noite você aceite o chamado de Jesus para a sua vida. Não resista ao chamado de Jesus para viver uma nova vida, uma vida alinhada à vida de Jesus. Eu concluo nesta noite com você citando 2 textos bem conhecidos na palavra de Deus. Um deles em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando Jesus nos diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo que quem vai abrir a porta é você, não é Jesus. Ele está batendo. Ele está dizendo para você: se você abrir, entra. Estou à porta, batendo. Estou dizendo para você, estou te dando oportunidade. Tire as distrações, tudo aquilo desse mundo que está te distraindo, que está te impedindo de ouvir o chamado. Tire as distrações, abra a porta, e eu vou cear com você, você comigo, e você estará vivendo o reino dos céus. Segundo texto, também bem conhecido, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, mas tudo se fez novo. Que essa seja a verdade na sua vida nesta noite. Você saia daqui hoje para viver o novo de Deus na sua vida, todos os momentos. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos. Recebe-nos, Pai, e nos fortalece nesta noite para vivermos a nossa vida alinhada à tua vontade. Recebe, ó Deus, a nossa vida em arrependimento, em renúncia, em dedicação ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos renovar para viver na tua presença, Deus. Tira de nós, ó Pai, aquilo que está nos afastando da presença do Senhor. Tira de nós, Deus, as distrações deste mundo. Tira de nós, Pai, tudo aquilo, Pai, que porventura esteja nos impedindo de viver e receber o melhor do Senhor deste mundo, no momento de servir a Ti, Pai. Que outras vozes deste mundo, Pai, se calem diante de nós, Pai, para que ouçamos sempre a voz do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a caminhar firmes a cada momento na Tua presença. Nos dê a Tua graça, a Tua bênção e fica conosco nesta noite, Pai. Recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor, e os irmãos terão a oportunidade para dedicar a Deus os seus dízimos e as suas ofertas enquanto louvamos ao Senhor.